Eu tenho umas perguntinhas para você. Tá bom. Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. Já tá gravando a aula? Para o TCC1, tá? Vou pegar um exemplo aqui, ó. O que a galera do TCC1 vai entregar agora na segunda etapa? Vocês vão pegar cada um desses objetivos específicos aqui e eles vão virar capítulos no seu referencial teórico, na sua fundamentação teórica. Então, o primeiro capítulo, por exemplo, a 4.1, vai versar sobre o primeiro objetivo específico. Escrever o processo de geração de resíduos na construção civil predial. Então, aqui, ó, análise da geração de resíduos. Então, vocês vão fazer através de citações de autores, tá? Livros, revistas, artigos acadêmicos, teses, dissertações de mestrado, etc. Vocês vão colocar aqui, né, de acordo com as normas da BNT, e ir costurando este tema com base naquilo que vocês forem investigando. Feito o primeiro capítulo, vai fazer o segundo com base no segundo objetivo específico e o terceiro da mesma forma, tá? Com base no terceiro objetivo específico. Aproveitando, tá? O que vocês vão fazer também? Feito esse referencial teórico, fundamentação teórica, logo depois vocês vão fazer a metodologia, ou seja, a metodologia de vocês vai ficar muito parecida a esse trabalho aqui da Perla. Vai falar que o seu estudo, esse trabalho é um estudo bibliográfico, que vocês vão fazer uma pesquisa exploratória para entender lá aquele fenômeno que vocês estão colocando no objetivo específico. Vão, por exemplo, coletar materiais de internet, artigos, livros, revistas, etc. Vão colocar o período da coleta de dados, tá? Que é eles começaram em fevereiro, né? De fevereiro até junho, né? Junho. E vão, logo em seguida, já podem fazer até o cronograma. O cronograma também é muito simples. Vocês podem pegar esse como referência aqui, ó, e alterar aqui os meses, tá? De acordo com 2021, 2021 mesmo, né? Primeiro semestre, segundo semestre. Vamos verificar se essa descrição aqui bate aqui também com aquilo que vocês vão fazer. Vai ficar muito similar a este aqui. E as referências, né? Logo depois, para concluir, você tem a capa, a contracapa, o sumário, tá? Se a gente for lá no manual do TCC, ele está bem claro. Está muito claro essas informações aqui no manual do TCC. Vão lá, porque eu acho que tem gente que nem acessou, tá? O professor, qual é o prazo para eu postar? Só acessar o cronograma aqui, ó. O cronograma fica no canto direito da tela, aqui tem o cronograma. As datas de abertura, tá? E a data final de envio de cada etapa. Quem está na atividade 2 do TCC1, por exemplo, né? Abril 12, antes de ontem, né? Precisa entregar o quê? Itens desenvolvidos e corrigidos na atividade 1, ou seja, feedback do seu tutor com relação aos itens da atividade 1. Vai entregar a fundamentação, metodologia, cronograma e referências. Olha que interessante, tudo que eu já falei. Vai entregar até o dia 30/4. Atenção, tem que entregar isso tudo. Fundamentação, metodologia, cronograma e referências. A terceira etapa é a versão final. O que é a versão final? Com a capa, com o sumário, com tudo que tem direito, tá? E aí vai abrir dia 3/5 e vai fechar dia 26/5. Detalhe que nesse período de tempo aqui, por exemplo, se você já quer ter o feedback do seu tutor, 30/4, né, você tem que entregar com 7 dias de antecedência, né? Então, você já teria que estar mandando já, essa semana já, até o primeiro feedback, para dar tempo dele te dar um segundo feedback e dar tempo de você postar novamente. Esse é o TCC1. Agora eu vou para o 2. TCC2, eu não falei não, né? Aqui, ó, ainda no 1 aqui, ó, esse é o cronograma, aqui, ó, fica aqui em cima, deixa eu voltar aqui, o cronograma fica aqui, mas o manual tá aqui, ó. Então, no manual, gente, tem sobre pontuação, como de distribuir os pontos,
quanto que vale cada etapa, quais são os critérios para cada tutor avaliar, aqui ó, na atividade 2, o que ele vai avaliar, na atividade 3 também, o que vai avaliar, e as pontuações. Tem tudo aqui no manual, dá uma lidinha aí. Tem o manual antiplágio, orientação sobre antiplágio, tá? Tá bem completo aqui esses dados aqui. Não tem nem motivo para vocês ficarem perdidos em TCC. No TCC 2, vamos lá no 2. Vou pegar um exemplo do TCC 2 aqui. A mesma coisa, tem um cronograma, né? No cronograma tem o que tem que ser entregue. Então, aqui, ó, na hora que a gente vai, atividade 2. Na atividade 2, você vai fazer o capítulo 2 e o 3. Na atividade 3, é a versão final do TCC, ou seja, tudo. Ele completo, capa, elementos pré-textuais, né, pós-textuais, capa, folha de rosto e tudo mais. As datas são as mesmas, né? Aqui. Só que a diferença do TCC2 é que depois que você entrega a atividade 3, você, uma vez que você tem os pontos na banca necessários, vocês vão para a defesa. Aí eu vou orientar vocês para desenvolver o material, eu vou fazer um cronograma de defesa dos trabalhos, tá? As bancas vão ser realizadas no dia 5/6 e 18/6. Aí vai ter os lançamentos, os pontos, etc. Tá? A diferença do 2 é essa. E aí no 2, agora aproveitando aqui, o capítulo 2 que vocês vão entregar eu tenho aqui, né, a estrutura da introdução, que eu já entreguei na atividade 1, da mesma forma, né? Eu tenho a estrutura da introdução, e aqui eu estou vendo aqui, né, que meu penúltimo parágrafo eu tenho os objetivos. Então, olha, o primeiro objetivo vai falar sobre o capítulo 1, eu já até escrevi, né, já entregou no primeiro TCC. Então, agora eu, aluno, tenho que entregar esses 2 objetivos aqui. Então, eu tenho que fazer mais 2 capítulos de uma referencial teórica. Então, no mesmo sentido que você fez no 1, com citações, né, com figuras, trabalho bem descrito, você vai fazer o segundo e o terceiro capítulo, com base no segundo e terceiro objetivo. É isso que vocês vão entregar aí do TCC2. Por quê? Porque, assim como está escrito aqui no cronograma, deixa eu voltar aqui. Cadê? Uai, sumiu. Eu tirei, né? No mínimo eu devo ter tirado. Assim como está escrito no cronograma, vamos voltar aqui. O que é necessário para entregar são só o capítulo 2 e o 3, e no envio 3, que vocês enviam as considerações finais, né, a conclusão, e os elementos pré-textuais. Ok? Bom, uma vez que eu já falei de forma geral o que vocês precisam, né, entregar, agora eu abro as perguntas específicas aí, das dúvidas que vocês possuem. Gente, pode fazer pergunta, quem tem aí dúvida. Ô, Will, que se ninguém não vai falar, então eu já vou abrir a caixa de ferramenta aqui então, viu? Primeiro de tudo, eu te mandei ontem meu trabalho para você analisar, aí eu vi que você me respondeu aqui hoje sobre aquela pergunta que eu fiz, né? Que eu peguei uma referência de um site da Amazon, e porém que esse site ele não tem o nome do autor e nem o ano que foi publicado. Uhum. Aí que acontece, aí você até falou que é para mim tirar aquele ponto de interrogação no ano, aí eu tirei ele aqui. Uhum. Aí eu pesquisei aqui na norma BNT que eu posso colocar a referência, primeiro, o nome do
nome do site não, o título do conteúdo que está sendo explicado, né? E depois eu coloco o nome do site e o ano que fica embaixo, na parte de copying, se eu não me engano. Aí eu posso colocar esse ano. Aí depois eu coloco lá, disponível, tal, acesso o dia que eu acessei. Então eu vou fazer dessa forma, como que eu vi Perfeito. no É site o manual. da O meu foi BNT. feito com base na APA, só para você ver aqui também, ó, que eu também. Não é legal você usar muito citações que não sejam acadêmicas, não, tá? Então coloque um ou outro, não enche de citação sem ser acadêmico, não, tá? Mas eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Eu usei como o meu trabalho de doutorado foi em cima do Uber, né? Aqui, ó, eu coloquei aqui o Uber, tá vendo? 2016, Uber 2017. Aí vem o título da página aqui, ó, 2 anos da Uber em Belo Horizonte, tá? Publicado pela revista Exame. E aí colocou, ó, retirado de tal, acesso em pau. Entendeu? Então, assim, lá na BNT vai estar lá muito específico. Isso aqui é da APA, tá? Não é da BNT. Mas é assim que você fez mesmo que tem que ser feito. Beleza. Outra pergunta é o seguinte: no meu trabalho tem um parágrafo que eu tipo dividi algumas frases em tópicos. Aí eu fiquei em dúvida se eu coloco em A, B ou C, ou então naquelas bolinhas, né, para dividir o conteúdo para me explicar o parágrafo. O que você acha que eu posso deixar em É A, B e C muito, ou é muito do estilo da leitura, sabe? Eu prefiro colocar ABC. Eu gosto mais, assim. Eu também não sou muito de colocar tópicos, não, sabe? Eu gosto de colocar mais corrente dentro de um parágrafo, mas varia da leitura, do estilo de escrita, quer dizer. Eu até pensei em colocar em extenso mesmo, mas eu acho que ficaria muito estranho, porque como é questão vamos supor um exemplo de coisa de benefícios, então você vai listar o benefício A, o benefício B, o benefício C, então acho que tudo junto ia ficar muito confuso, assim, Olha, na por minha exemplo, concepção, né? aqui eu uso muito colocar assim, ó, se impôs dados I, 2, 3, tá vendo? Dá para você fazer assim, tá? Dá para você colocar assim também, tá? Mas lógico que isso aqui você tem que citar, né, corretamente, já que você está fazendo um, vai ser no seu referencial teórico, né? Não vai ser igual eu coloquei na introdução aqui. Mas, por exemplo, aqui, ó, você pode colocar dentro do mesmo parágrafo, estabelecendo essa ordem, né? Numerando e tal, fica no seu critério mesmo, tá? Isso aqui é muito do estilo de escrita. Mas, O mas, principal no seu referencial teórico é que aquilo que você for citar, você realmente cite, né? Aquilo que você está pegando de algum autor, você tem que citar. não, sim, no caso tô se referenciando a um autor, só que aí eu tô acrescentando algumas fontes, né? Eu não peguei uma citação totalmente direta, ela é mais Uhum. indireta. Aí, no caso, se eu colocasse desse jeito que você colocou no mesmo parágrafo dividido, eu teria que referenciar também em outro lugar ou não? Só no corpo do TCC mesmo? Como assim você chama de referenciar em outro lugar? No caso, tem que colocar vamos supor, criar antes lá da lista de sumário, explicar, ó, na página tal, vamos supor, o primeiro pauzinho tal, aí embaixo o segundo explicando Não, tal, ou não. você não faz isso antes do sumário. Você fala na lista de figuras, na lista de tabelas, Isso, essas coisas? isso, Não, não isso. existe isso, não. Não. Você pode colocar A, B, C, D, E e tal, e não precisa nada antes do sumário, não. O que você precisa é esse A, B, C, D, você está tirando de um autor, né? Você tem que fazer menção isso no texto, o pessoal não entender que esse A, B, C, D, E, que seja que você está fazendo aí, é coisa da sua cabeça, entendeu? Aí você coloca segundo fulano de tal, Isso. fulano de tal enumera, por exemplo, o fulano de tal enumera os passos para
a gestão financeira em A, tanana, B, tanana, 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 tal, entendeu? Aí você tem que falar do fulano de tal. Aí depois vai nas referências lá embaixo e você coloca a referência de onde você tirou isso. Isso, é isso que eu fiz, igual um exemplo aqui, ó. Segundo fulano tal, o ano, alguns benefícios são relevantes para utilizar o serviço da Amazon. Aí são eles. Aí embaixo eu coloquei letra Uhum. A, blá blá blá, letra B, blá blá blá, letra C, blá blá blá. Aí depois eu já continuei com outro parágrafo normal. Uhum. Perfeito. Beleza, beleza. E na terceira parte agora vai ser resumo e considerações finais. No final, vai ser as considerações finais, resumo, capa, contracapa, folha de rosto, agradecimentos, todos aqueles elementos que estão lá no, no modelo, sabe, do TCC. Beleza. Qual que é a diferença de considerações finais para resumo? Que eu vejo assim que parece que tem semelhança. Então, a consideração final é a sua conclusão, né? E o resumo é a síntese do trabalho. O resumo envolve todo o trabalho, a consideração final são as principais conclusões da pesquisa, recomendação para sugestões para futuras pesquisas, limitação do trabalho, entendeu? Ou não? Ah, beleza. Aí você entendeu? Sim, sim. Tipo assim, você está falando o que foi elaborado pelo conteúdo e o outro você vai informar como O foi resumo construído. apresenta a ideia principal do trabalho, tá? A síntese do trabalho. É o resumo mesmo. E a conclusão é as suas principais considerações a respeito do trabalho. Você não resume o trabalho, não. Você conclui. Enfim, você fez aí 3 parágrafos de referências teóricas, citações. Qual que foi a conclusão que você teve desse estudo? Quais que foram as limitações desse estudo? Quais que são sugestões de pesquisa futura desse estudo? Isso você coloca na conclusão. No resumo, você só sintetiza tudo. Você sintetiza o que o trabalho vai abordar, o que você possui como contexto, aquilo que você colocou na introdução, o que o trabalho, por exemplo, a importância do trabalho de forma muito resumida, entendeu? Entendi. Beleza. Ok. Quem mais? Tem dúvidas? Oi. É o Vanderlei? Isso. Oi, Vanderlei. Eu que coloquei isso aí da rodapé aí, você poderia explicar para a gente? Se pode usar? Como é que é? Pode usar as notas de rodapé quando você quer referenciar um elemento específico do texto. Vamos lá. Qual a BNT. diferença entre nota de rodapé? Como é que é? Tipo assim, que tem a citação, aí eu posso colocar nota de rodapé, como é que é? Ou faz só nas referências no final? Essas, eu tenho muita dúvida com relação a isso. Uhum. Tá. Normas. Deixa eu pegar a norma da BNT aqui que eu mandei mais cedo. Norma manual.
Ó, em termos gerais, eu particularmente eu não uso muitas notas de rodapé não, tá? Eu particularmente eu uso mais citações e explico no corpo do texto, tá? Na página 160, ela vai explicar o que são essas regras das notas de rodapé. Vamos lá. Tá? Para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês podem consultar as normas da BNT, onde que a gente tem que seguir, para a gente poder especificamente, enfim, na vida acadêmica de um pesquisador, tá? Bom, quando a gente quer inserir uma informação complementar, tá? A gente insere as notas de rodapé. Por exemplo, informação coletada na reunião do grupo de processamento técnico da biblioteca da Unicinos, realizada em São Leopoldo no dia 17. Você coloca a nota de rodapé quando você quer colocar uma informação complementar àquele texto, tá? É como se fosse uma observação a respeito da citação que eu fiz no texto, seria isso? Isso. Mas, assim, é igual como eu estou falando aqui, em geral, um trabalho de TCC, eu te falo, assim, como sugestão, eu acho que vocês não, se vocês não veem importância de comentar, fazer uma nota específica a uma sessão específica, algum comentário específico, uma citação específica, vocês fazem a citação normal, você faz a citação indireta e coloca lá nas referências bibliográficas, tá? Porque, olha, igual está falando aqui, ó, notas de rodapé. São notas explicativas, são usadas para esclarecer ou complementar o texto. Você vai digitar com espaço simples a fonte no 10, o alinhamento justificado, não são sequenciais, tá? As notas de referência também podem ser utilizadas, são usadas para indicar a referência completa de uma obra, naquela mesma página, tá? A numeração das notas é feita com algarismo, não são sequenciais, tá vendo? Então é o seguinte, é um elemento a mais, vocês podem usar, mas não sei, por exemplo, nota de referência já vão usar lá no final, lá nas referências. Se vocês querem explicar alguma coisa, vocês colocam a nota de rodapé para explicar, tá? Pelo menos, eu faço assim nos meus textos. E aí acaba que o seu trabalho, como é que ele fica, né? Ele vai ter as referências lá no final, igual esse trabalho aqui, tá? E ele vai ter a citação aqui. Se você quiser complementar alguma coisa, alguma observação, explicar, adicionar, etc., você coloca uma nota de rodapé aqui, mas só mesmo você vê essa necessidade, tá? Entendeu? Entendi. Beleza. Ok. Quem mais? Perguntas? O negócio tá bom, né? Não tem pergunta, porque tá todo mundo sabendo das coisas, ou tá preferindo me mandar mensagem aí, sábado, domingo, feriado. Eu é porque realmente eu tô meio perdido, assim. Eu tô tão Não, perdido que fiquei na dúvida aqui. não, mas eu falo assim, mas vocês podem mandar, gente, mensagem, eu falo só brincando mesmo. Geralmente a dúvida surge no momento que você está escrevendo. Pergunta aí, Juliane. Professor, quando a gente, para fazer citações, a gente, tipo assim, a gente pega um parágrafo do livro que tem a ver com aquilo que você está falando, e aí eu descrevo da onde que eu estou tirando?
A citação é o seguinte, tá? Vamos supor aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. Esse exemplo aqui, da Ana Flávia. Paramelo 2001, tá? As atividades padronizadas devem ser acompanhadas de forma regular, pois dessa forma a empresa evita que um problema resolvido reapareça devido à degeneração no cumprimento dos padrões, evitando assim diversas perdas para toda a empresa. Olha, primeiro ponto, né? O que a Ana fez? A Ana foi lá no livro do Melo, vamos lá no Melo aqui, ó. Melo. Esse livro aqui, ó, Método de Melhorias para Empresas de Manufatura versão 2.0. Tá? Ela foi lá no livro do Melo, 2001, que está referenciando. Deixa eu voltar aqui. Melo. Professor, depois Isso, pode tirar uma dúvida. Só um minutinho que eu estou explicando aqui uma pergunta aqui, tá? Então aqui, ó, ela pegou Melo 2001 e aí ela foi lá no livro lá, ela encontrou esse trecho, tá? Um trecho que está escrito sobre esse tema e reescreveu com as palavras dela, tá? Então, ela reescreveu com as palavras dela aquilo que está no livro do Melo. Vamos supor... Ou seja, a gente não pode copiar aquilo que está no livro, a gente tem que reescrever o Quando texto. a citação é indireta, ou seja, você coloca o nome do autor fora do parênteses, não tem aspas, tá vendo? E não tem a página também, você tem que reescrever. Se você fizer uma citação direta, deixa eu ver se eu acho um aqui. Tem sim. Aqui, ó. Se você fizer uma citação direta como esta aqui, ó, que tem mais tem mais caracteres, você é obrigado a o quê? A colocar ele dentro de um parênteses, em caixa alta, colocar a página e colocar esse recuo aqui conforme a norma da BNT. Isso está igual ao que o autor falou. Quando a citação é curta, igual ela colocou aqui, ó, você pode fazer também assim, ó. Você coloca o trecho entre aspas, coloca os autores, coloca o parênteses e a página. Quando a citação é longa, você tem que fazer esse recuo aqui. Entendeu? Aí você pode copiar e colar igual a obra. Mas eu não sugiro vocês fazerem um trabalho só com citação direta. Nem deve, tá? Vocês devem combinar citações indiretas com diretas, reescrever e etc. Ok? Ok, obrigada. É bom colocar a citação igual ela fez ali, aquela citação que ela colocou as próprias palavras do autor? Como é que é? Desculpa. É bom colocar a citação igual ela colocou aí, essa citação aí que você tá com o mouse em cima? Não, assim, não tem uma coisa boa ou ruim. É legal, assim, é interessante você colocar algumas citações diretas, mas você também não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado a fazer, entendeu? Se você quiser fazer o seu trabalho só com citação indireta, você pode, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer o seu trabalho combinando diretas e indiretas, pode também. Se você quiser fazer o seu trabalho só com citação direta, eu não recomendo. O seu texto vai ficar uma coisa assim, parece um quebra-cabeça, assim, sabe? Vou mostrar para vocês um artigo que eu mandei para uma revista antes de ontem. Não é do pós-doutorado, é do doutorado, a pesquisa. Para vocês terem uma noção, eu escrevo, gente, eu faço artigo igual vocês fazem, só que com bastante frequência, e o artigo eu direciono ele para uma revista específica. Neste caso aqui é uma revista de fora, tá? Uma revista internacional, e esse é o paper aqui, ó. Esse é o paper, ele é um paper todo em inglês. E aí, na hora que vocês vão olhar, olha, tá vendo?
Eu tenho algumas citações diretas aqui, ó, que é entre aspas, tá vendo? Eu coloco aqui, a norma é da APA, por isso que ela não está em caixa alta, tá? A APA é uma norma internacional, então ela difere da BNT nesse sentido, então eu deixo em caixa baixa. Vocês têm que fazer conforme a BNT, tá? É padrão da faculdade. E aí eu vou colocando, ó. Só que reparem, né? Vamos ver se vocês vão ver algum recuo aqui, alguma citação de um autor específico num trecho. Vocês não veem aqui, ó. É meu estilo de escrita. Eu não gosto de colocar em artigos assim, dessa natureza, não. Tá? Não gosto. Não gosto. Mas a minha tese, vocês veem. Na minha tese, vocês veem isso aqui. Então, vai muito do estilo. Tá? Quando eu tenho possibilidade de escrever bastante, muitas páginas, eu até coloco uma citação direta, recuada assim e tal, igual um capítulo da minha tese e tal. Mas quando eu estou tratando só mesmo um artigo, geralmente eu nem coloco, tá? Mas aí fica muito a critério de cada um, tá? What else? O que mais? Oi, mais uma pergunta aqui. Vamos supor, igual eu estou iniciando um capítulo. Se eu tenho um subtítulo, eu posso já colocar direto ou antes desse meu capítulo eu tenho que fazer alguma introdução explicando os subtítulos? Não, você pode colocar direto. Ah, beleza. Talvez o seu tutor vai te pedir para colocar um comentário entre um título e subtítulos, mas assim, se você não quiser, você não coloca, você vai ter uma chance para mandar para o tutor e depois você especificamente vê se ele vai te pedir ou não. Porém, assim, por via das dúvidas, tá? Por exemplo, se você está introduzindo aqui um tema, vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui é o 3 dela. Ela colocou, e aí ela colocou um subtítulo dentro desse 3. Não, nem colocou. É o 4, acho que ela fez isso só no 1. Só no primeiro aqui. O 2 e o 2.1, tá vendo? Porque o 2.1 tá dentro do 2 dela. No caso, você queria o seguinte, colocar aí uma categoria e depois colocar as outras aqui embaixo, certo? Já colocar uma embaixo dessa aqui, tipo Isso, exatamente. Exatamente, igual que. 2.1. Exatamente. Debaixo do título Mas como principal. que seria? Qual seria o título principal? Qual seria de baixo? Deixa eu ver se. Fala aí para mim. Qual que seria o Tá, título e o subtítulo? tá. Igual aqui, vou compartilhar minha tela. Não, você pode só comentar, nem precisa falar, não. Se você Ah, quiser, beleza. se você não quiser compartilhar, tá? Só você Tá. Igual aqui, falar ó. para mim. Ah. Igual aqui, ó. Aí tem o meu capítulo aqui, né? Diferenças entre os modelos de dados relacional e não relacional. Aí 3.1. Aí eu já estou falando características do modelo de dados relacional. Aí eu já estou desenvolvendo todo o meu conteúdo do 3.1. Aí embaixo, aí depois já tem um 3.2 e depois já tem a complementação do meu capítulo. Uhum. Olha, eu acho que nesse sentido aí, para evitar um pouco o tutor, você pode colocar um comentário, né? Nesse capítulo serão apresentados as características, tananã, as diferenças, tananã, em seguida, entendeu? Só para não ficar um em cima do outro, porque eu acho que o tutor pode pedir, sabe? Ah, beleza, beleza. O Ali tutor o. pode te cobrar isso aí, é bom você colocar. É muito particular, tá? Muito particular, mas por via das dúvidas. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. O paper final foi esse aqui, ó. Introduction. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Não tem problema nenhum. Não, não apareceu para mim não, viu, Wiki? Vocês não estão Agora vendo foi. minha tela, não? Aí, Não, agora foi, agora foi. tá vendo?
Background teórico, e já começo. Sim, sim. A origem dos estudos da difusão da A inovação. difusão da inovação, exatamente. A origem da difusão, isso, E aí depois eu venho para 2.2, eu não falei assim, aqui será abordado, bababá, isso, bababá. Falei exatamente. nada Isso que disso, eu falei estava nada pensando, disso, já entendeu? Já fui direto. fazer direto. Faz direto, aí Exatamente. se ele pedir para você colocar algum comentário, você coloca depois. Beleza. Então Esse vou periódico deixar o pago. aqui, eu estou submetendo numa revista de fora, Qualiza 1, ou seja, a revista que tem mais renome, tá, em termos de categoria, né? Ele não foi aprovado ainda, mas passou pela primeira avaliação, já agora ele vai para as segundas avaliações e tal, mas a gente sabe, não tem nada disso que te obriga a colocar ou não. Tá. E aí, quem mais? Beleza. Valeu, Wilk. E aí, Perla, joia? Joia. Ó, professor, eu tô com dúvida. Ô, gente, a Perla que é a autora desse trabalho aqui, ó. Né, Perla? Agora você está no segundo, né? TCC2. Pode perguntar? Na verdade, eu tô seguindo um esquema que eu achei no grupo de TCC do semestre passado, que fala que o capítulo 2 e 3 tem que ser os objetivos específicos 2 e 3. Isso. Aí, no caso, no meu TCC aqui, eu coloquei os mesmos, eu coloquei destacar e analisar as principais ferramentas e métodos de redução de tais resíduos. Aí minha dúvida é qual caminho, tipo assim, na verdade a gente pediu uma sugestão. Você acha que eu sigo com técnicas construtivas ou eu sigo com o que fazer com os resíduos? Tipo assim, técnicas de gerenciamento de resíduos, por exemplo. Aí eu vou te pedir para você compartilhar a tela, que vai ficar mais fácil para mim, porque aí a pergunta ficou muito específica, sabe? Você consegue compartilhar? Uhum. Deixa eu ver se consigo. Tá acostumada com o Jitsi o dia inteiro no trabalho e acaba que eu não sou muito boa com esse aqui. Aqui. Eu coloquei no objetivo, no segundo objetivo específico, eu coloquei destacar e analisar as principais ferramentas e métodos de redução de tais resíduos. E a outra é analisar quais ferramentas e métodos que melhor se adequam à prática de redução de resíduos gerados na construção predial. Então, no caso, eu queria, nessa primeira, se eu fosse fazer de gerenciamento de resíduos, eu tenho que apresentar pelo menos 2 propostas ou uma só? Ou você acha que uma só é necessário? Você fala o capítulo 2, né? O capítulo 2. Bom, Isso. o seu capítulo 2, você vai ter que falar o seguinte, olha, você pode até começar com o título dele sobre... Pode até escrever assim, ó, principais ferramentas e métodos para redução de resíduos na construção civil. Principais ferramentas. Só que eu estou pensando aqui, agora no seu capítulo 3, o que você pretende falar? Então, porque está pedindo, no capítulo 3, falando para analisar quais que melhor se adequam, entendeu? Tipo assim, eu imagino trazer para a realidade brasileira. Tipo assim, para a nossa realidade mesmo. Porque tem algumas que só vai funcionar lá fora, eu acredito. Eu acho que vai ficar muito difícil para você fazer esse objetivo no capítulo 3. Eu acho que a gente pode mudar ele um pouco aí. Ao invés de você colocar assim, analisar quais ferramentas e métodos que melhor se adequam, você coloca assim, analisar os benefícios e limitações das ferramentas, analisar os benefícios e limitações das principais aí você apaga esse quais aí
das Aí deixa o principais resto ferramentas e métodos para redução. Principais ferramentas e métodos para redução de resíduos. Aí você pode apagar aí até a próxima redução. Vai ficar mais fácil para você fazer. Ok, vai ficar para a redução de resíduos gerados na construção predial. Analisar os benefícios e limitações das principais ferramentas para a redução de resíduos. Gerados na construção predial. Ô professor, não fala o segundo que eu não comecei a anotar, mas eu não consigo terminar de anotar ele, não. Não, o segundo você pode manter esse mesmo. Pode manter esse mesmo? Ao invés de você colocar destacar e analisar, colocar assim, elencar. Se eu escrever elencar errado, acho que é assim, né? Ok. Aí depois, no terceiro objetivo, você tem 2 vezes resíduo, você apaga um deles, tá? Aí, o que você vai fazer? No capítulo 2, você vai focar nos principais ferramentas e métodos de redução de resíduos. Pode ser até o seu título. Melhor salvar. Salva rapidinho, porque está acabando a bateria. E no terceiro capítulo, você vai falar benefícios e limitações das ferramentas para redução de resíduos. Entendeu? Entendi. Vai me ajudar a chamar o carregador urgente. Carregador do norte. Para desligar aqui. Pera, eu acho que vou ter que repetir, porque eu estava meio focada em não desligar o notebook. No segundo capítulo, você vai falar sobre os benefícios e limitações, ou melhor dizendo, no segundo capítulo você vai falar sobre as principais ferramentas e métodos para redução de resíduos, e no terceiro você vai colocar o título com benefícios e limitações das ferramentas para redução de resíduos, entendeu? Então aí você vai ter muito que falar sobre todos os benefícios e limitações do capítulo 3, no capítulo 2 você vai ter muito que falar sobre as ferramentas para redução de resíduos sólidos. Verdade. Obrigada. Nada. Talvez de assim ter como talvez deixa aqui. Tem mais algum ponto? Não, é só isso. A próxima parte eu comecei a escrever que eu tô agarrada, que eu peguei muita matéria esse semestre. As considerações finais seriam o quê? As considerações finais, você vai apresentar a conclusão do seu trabalho, os principais pontos que você investigou, tá? Não é um resumo, é uma conclusão sua, o que você conclui com o trabalho. Vai colocar as limitações dessa pesquisa, oportunidade de pesquisa futura, tá? E aí finaliza. Entendi. Aí depois é que faz resumo, essas coisas, né? O resumo é a última coisa que vocês fazem, tá? No trabalho. Não, tô nervosa de apresentar. Deixa eu ver a conclusão da Ana Flávia aqui, ó. TCC dela. Ela foi lá e colocou aqui no trabalho dela, não sei se vocês estão vendo aqui, que eu estou compartilhando, que ela começou falando, retomando o objetivo dela de fazer isso, escreveu que os objetivos dela foram concluídos, tá? Foram atingidos,
E aí ela começa a falar uma breve conclusão que ela teve daquilo que ela investigou no trabalho, tá? Escreve claramente, pode concluir que o objetivo disso aqui foi atingido mediante a isso, isso e aquilo. E aí ela identificou esses pontos importantes nessa pesquisa aqui. O que eu sugeri para ela colocar nesse trabalho também foi as limitações dessa pesquisa, quais as limitações que ela teve, por exemplo, às vezes os periódicos considerados foram só da literatura brasileira, não foi considerado periódicos estrangeiros, isso é uma limitação. O trabalho, por exemplo, às vezes deixou de explorar algum elemento com maior profundidade, tá? E aí pode-se gerar até uma oportunidade de estudo futuro, por exemplo, mesmo o trabalho que vocês estão fazendo de uma natureza teórica, pode virar um estudo de casos também, depois. Então, isso pode ser até uma oportunidade, vocês mencionam como oportunidade para pesquisas futuras, investigar isso, investigar aquilo. Então, assim, é isso que a gente coloca nas considerações finais. Professor, quando eu fui fazer o primeiro capítulo do meu, todos os artigos que eu pesquisei, todos os autores falam sobre a falta de literatura sobre a geração de resíduos. Uhum. Então, o seu trabalho, esse é um dos elementos que justificam o seu trabalho. Tá? A falta de literatura nessa área específica, sabe? Como justificativa. As considerações finais, você pode falar como oportunidade, outros trabalhos que versam sobre isso, no sentido de enriquecer esse campo de conhecimento. Então. Okay? Mas fazem primeiro os capítulos, e aí na terceira etapa que vocês vão abordar, na terceira atividade, vocês vão abordar a conclusão. Ok? Ok, obrigada. Né? Eu parei de compartilhar a tela, gente, só para vocês não ficarem Parou. Obrigada. Ô, gente, acabou a aula. Né? Vocês não fazem muita pergunta, né? Aí é o seguinte, às vezes vocês têm mais alguma pergunta última aí, se alguém quer fazer. Do contrário, depois me escreve aí via WhatsApp e tal. Então tá. Boa noite para vocês. É só isso mesmo. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Até a próxima semana. Até lá. A próxima semana, lembrando, tá? É feriado, então a gente só vai ter de novo orientação expositiva assim, em aula na outra quarta-feira, tá? E a semana de palestras na semana que vem também, ok? Então eu vou estar no WhatsApp respondendo vocês. Entendi. Obrigada, muito obrigado. Então, com Deus, boa noite, pessoal. Amém. Com Deus, todo mundo aí também. Com Deus, tchau. Boa noite, gente. Boa noite para vocês. Boa noite.